Bom, pessoal, a gente começa agora um tópico que é muito grande, é muito extenso, né? Na verdade, nem poderia chamar de tópico, é uma parte importante da mecânica quântica, que envolve é, os métodos de aproximação. Métodos de aproximação. Então, veja, em mecânica quântica você aprende o formalismo e consegue resolver alguns problemas, desculpa, consegue resolver alguns problemas de forma exata, mas são problemas simples. Você resolve de forma exata aqueles vários potenciais que você começa a estudar lá em estrutura da matéria, né, ou física moderna, os potenciais usuais, né, poço de potencial quadrado infinito, finito, é, barreira de potencial, etc, etc. O oscilador harmônico, né, sistemas de dois níveis e, eventualmente, a gente chega no átomo de hidrogênio. Ou melhor, hidrogênio. Ou melhor, a gente estuda átomos hidrogenoides, né, que têm um núcleo e um elétron apenas. Então, se for o hélio, é o hélio ionizado. Se for o lítio, é o lítio duplamente ionizado. Né? Então, você tem átomos chamados hidrogenoides. E eles têm um elétron apenas. Então, o potencial envolvido é o potencial de Coulomb. Né? É o potencial de Coulomb, onde você tem um núcleo e você tem um elétron. Né? Então você tem um núcleo positivo e um elétron negativo, claro. Tá? Quer dizer, aqui é o que eu desenho o próton pensando no hidrogênio, mas poderia ser um núcleo qualquer. Tá? Então você tem um núcleo qualquer, com uma carga positiva qualquer e um elétron apenas. Agora, quando você tem um outro elétron, aí você já vai ter a interação do núcleo com esse elétron, você tem a interação entre eles. Né? Claro, você tem que levar em conta a questão de serem partículas idênticas. Né? Então tem outras coisas que impedem de resolvermos de forma exata. Né? Então, eventualmente, a gente vai perceber que o átomo de hélio já é um átomo que você tem que lançar mão de métodos aproximativos ou métodos de aproximação. Então agora começa uma nova abordagem, uma nova forma, né, de resolver problemas em mecânica quântica, que são as soluções, aqui seriam as soluções exatas e aqui as soluções aproximadas. Tá? E aí vem todos esses métodos de aproximação. Na verdade, aqui eu estou apresentando dois métodos de aproximação, teoria de perturbação e método variacional. Agora, a teoria de perturbação existem alguns. Você tem a independente do tempo e dependente do tempo. Esse é o que nós veremos nesse curso. Né? Nós teremos uma introdução à teoria de perturbação independente do tempo, nesse caso não degenerado. Vai ficar claro na aula de hoje o que é o termo do caso não degenerado, onde não há degenerescência nos estados de energia que nós estamos lidando, né, do sistema físico que estamos lidando. E aí vamos apontar depois, hoje, né, como a gente vai resolver, né, a partir das próximas aulas, o caso degenerado. Tá? Então eu vou mostrar onde está o problema, tá? E a gente vai, nas próximas aulas, resolver esse problema para poder lidar com casos degenerados em termos de energia, ou seja, estados distintos são estados distintos, né, mas eles têm a mesma energia. Tá? Isso vai ficar claro onde que dá um problema nesse método que nós vamos desenvolver hoje. Né? E depois a teoria dependente do tempo
e o método variacional. Aqui está uma lista, não estou colocando que a gente vai ver nessa forma, não. A gente vai ver o método variacional antes da teoria dependente do tempo. Tá? Eu estou seguindo o Griffiths. Eu vou seguir o Griffiths, né, para essa. Então, esses métodos aproximativos são os métodos aqui apontados. Ótimo. Então, na aula de hoje, teoria de perturbação independente do tempo e ainda o caso não degenerado. Não existe um método apenas de desenvolver a teoria formal, né? Porque você tem formas não muito formais de apresentar, né, a ideia da teoria de perturbação. Mas mesmo no desenvolvimento formal, não existe apenas uma forma de desenvolver. Eu estou muito familiarizado com a forma com que o Sakurai apresenta. É um método que permite fazer correções de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. E o método que o Griffiths apresenta, né, então o que nós vamos usar hoje é o método do Griffiths, capítulo 6, seção 6.1. E é uma forma interessante, eu gostei de estudar por essa forma nesses últimos dias, mas ela é uma forma limitada, é um método bem didático para você que vai aprender pela primeira vez. Eu acho que fica bem didático a compreensão, porque logo já introduz a ideia de descrevermos tanto a energia do sistema quanto a função de onda, né, um estado, um vetor perturbado em função de em função de uma série de potências do parâmetro de perturbação, né, do parâmetro que regula a perturbação. Então, logo de cara faz esse procedimento e talvez isso faz com que você tenha logo uma ideia de qual que é a lógica por trás da teoria de perturbação independente do tempo. Ou melhor, teoria de perturbação. Né? Então veja, tudo começa com a gente sabendo que a gente consegue resolver, a equação de Schrödinger onde esse zero que colocamos aqui no sobrescrito, índice sobrescrito, em todos os termos que aqui se encontram, denotam que é o sistema não perturbado. Então essa é a equação de Schrödinger para o sistema não perturbado, né? Então é uma relação aqui do nosso observável hamiltoniano. Esse hamiltoniano é um hamiltoniano completo, tá? É um hamiltoniano completo que inclui um potencial. Tá? Então ele tem um potencial envolvido. Não é o potencial perturbativo que vamos adicionar. Tá? O potencial perturbativo, vou chamar de V, né? Mas o potencial de interação já está aqui. Esse é o hamiltoniano, né, do sistema não perturbado. Por exemplo, o poço de potencial quadrado infinito. Né? Um poço quadrado infinito, ele tem as soluções, né, EN, os níveis de energia, N igual a 1, 2, 3, né, assim por diante. Não é definido para N igual a 0. E as soluções, né, e as funções de onda, ou os vetores. Né? Aqui eu vou brincar um pouco com o formalismo de função de onda e também de notação de Braquette, né? Do formalismo de Dirac, notação de Dirac. Então hoje eu vou fazer uma breve revisão para vocês a respeito
disso para você não se confundir quando usarmos um ket e denotarmos o estado do ket pela própria função de onda, né? Pelo próprio termo que denota a função de onda. E quando fizermos o produto interno, né, que isso no final das contas é a integral de psi asterisco, né, psi estrela psi. Então isso eu vou mostrar mais adiante. Então essa é o que a gente conhece. Nós conhecemos H0, conhecemos todo o estado não perturbado desse sistema. E, bom, talvez seja válido dizer, né, que nós temos um conjunto completo de autofunções, né? Então é um conjunto completo que eu tenho e vou denotar isso justamente com o que eu estava mencionando, né, do produto interno. Aqui eu vou colocar um outro índice, porque aí eu pego tanto quando é igual a 1, quando é igual a 0, né? Se é um conjunto completo, são componentes ortogonais quando os índices são distintos, né? Então isso aqui é uma delta de NM, tá? E eu agora quero encontrar a solução para esse problema. Esse é o sistema perturbado. Esse é o sistema onde nós introduzimos uma perturbação no sistema. Tá? Então, esse H, como ele se relaciona com o H0? Esse H é o H0 mais uma perturbação. Né? E a perturbação, nós vamos parametrizar, nós vamos colocar aqui um coeficiente de ajuste. Né? E aqui eu poderia colocar então o V, né? Um lambda V, ou a notação do Griffiths, que é o potencial de perturbação, não é o de interação, e aqui nós vamos chamar de um H'. Né? Esse termo é a perturbação. Esse é o termo de perturbação. E esse lambda, ele pode ser zero, que é quando eu tenho um sistema não perturbado. Né? E eu vou colocar ele entre 0 e 1, né? E eu posso ir aumentando esse termo até o ponto quando 1 ele vai ser o termo completamente com a perturbação introduzida. Né? Então eu posso pensar um termo entre 0 e 1 e esse termo a gente vai considerá-lo pequeno e para eu pegar a perturbação toda, ele vai ser quando ele tende a 1. Tá? Então eu tenho esse hamiltoniano e eu quero agora encontrar, né, o objetivo nosso vai ser encontrar quem são psi-n e os autovalores de energia em n, ambos do sistema perturbado. Tá? Então eu quero encontrar quem são esses caras e quem são esses caras aqui. Tá? Dado que eu tenho um hamiltoniano distinto. E dado que eu conheço a solução para o caso não perturbado. Pois bem, e o que nós vamos fazer? A estratégia é a seguinte. Aqui é que a forma com que o Griffiths apresenta é uma forma limitada, né? Não permite um tratamento mais completo de teoria de perturbação, mas te dá uma visão logo de cara de como funcionam as coisas. Então, o que a gente vai fazer eu vou pegar esse psi-n e vou fazer a expansão dele em termos desse parâmetro lambda, uma série de potências desse parâmetro lambda, que é o parâmetro pequeno entre 0 e 1. Tá? Então, pensa esse cara como parâmetro pequeno e a minha função de onda, ela vai ser a função de onda não perturbada mais um lambda que
vai ter um termo que eu vou chamar de o termo de primeira ordem. É a primeira correção para πn. Então, πn vai ser πn zero mais um termo pequenininho multiplicando πn1, né? E assim por diante. Eu vou ter um lambda 2, πn2 e assim vai. E note uma coisa, quem já teve uma ideia de teoria de perturbação sabe disso, cada termo adicional é uma correção menor com relação ao termo anterior. Né? Então esse cara, ele tem um lambda 2, um lambda ao quadrado. Esse 2 não é de ao quadrado, esse 2 designa o segundo termo da correção, né, da perturbação. Esse 1 é o segundo termo. Esse aqui é o 0, é o termo de ordem zero, ou seja, é o estado não perturbado. Agora, esse lambda tem uma potência 1, né, e esse lambda potência 2 e os próximos, aí é porque é lambda ao quadrado, ou seja, é quando eu tenho uma correção menor, né, menor pelo fator lambda com relação à anterior. Tá? Então eu faço primeiro a primeira correção. Bom, claro, a gente tem que saber a solução do sistema não perturbado. Aí com a perturbação eu vou ter esse primeiro termo. Depois vou usar a solução que a gente já encontrou. Você vai ver isso, né? Eu preciso encontrar a primeira correção. Aí com essa correção eu consigo encontrar a outra correção e assim por diante. Então eu vou pensar a minha função de onda como sendo essa série. E só antes de passar para a pergunta, eu também vou fazer a expansão do estado de energia. EN eu vou considerar que é um EN zero, que é a energia do estado não perturbado, mais o primeiro termo da perturbação e o segundo termo e assim por diante. Tá. Então veja, vamos substituir nessa expressão, que é quem eu quero resolver, vamos substituir quem é o meu hamiltoniano com a perturbação, né? Quem é a minha autofunção proposta em termos da perturbação e quem são os autovalores de energia também para a perturbação. Com a perturbação, desculpa. Então aqui eu vou ter um H0 mais lambda H', que vai atuar em um πn 0 mais um lambda πn1 e isso será igual a EN 0 lambda EN1 lambda 2 EN2 em πn 0 E o que nós vamos fazer? Bom, multiplicar e eu vou aproveitar já agora. Será? Não, não vou isolar ainda. H0 em πn 0, lambda, H' com πn 0, tá? E esse H0, quando ele multiplica esse cara, eu vou ter o lambda está em evidência, um H0 atuando em πn1, mais, coloco um lambda 2 em evidência, e aí vai ser esse termo com esse, me dá um lambda 2, H' πn1, mais o H0 atuando nesse, lambda 2 fica em evidência, H0 πn2. Bom, claro,
aqui continua. E isso vai ser igual a EN0 multiplicando esse cara mas colocando lambda em evidência, eu vou ter EN0 nesse, só que eu acho que eu inverti a ordem, então vai N1 com esse, faz diferença alguma. Opa, não tem. EN1 com psiN0. Mais EN0 com psi N1. Eles também vão ter um lambda apenas. Quem que tem lambda ao quadrado? Vai ser o H0... Ah, não, esse lado eu já fiz. Vai ser o lambda 2 EN2 com esse termo. Mais EN1 com psiN1 e EN0 com esse cara. psiN2. As outras ordens, claro, estão adiante. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu posso fazer a associação de os termos que não dependem de lambda, lambda igual a zero, né, fica fácil. Eu vou associar o que não depende de lambda de um lado com o que depende de lambda de outro, né, ou lambda zero aqui, né. Mas aí o que eu resgato aqui? Eu resgato a equação que nós já sabemos. Aqui é uma questão apenas talvez de coerência, né? Você não esperaria outra coisa que não isso. Então, ou seja, quando você analisa a ordem de lambda zero, é isso que você tem, tá? Lambda zero é isso que você tem. Agora, quando eu analiso a ordem de lambda 1, o que eu vou associar? Eu vou associar esse parênteses que multiplica o lambda com esse outro parênteses, tá? Então essa é a nossa equação de trabalho para a correção de primeira ordem, que será feita logo em seguida. Para a ordem 2, e assim por diante. Assim por diante, vírgula, porque esse método não permite para mais ordens superiores. É um método mais didático, eu entendo que é um método para a primeira visualização de teoria de perturbação, mas ele é limitado nesse sentido. O método que o Sakurai apresenta e outros livros apresentam, aqui no próprio Griffiths ele menciona... Quem que ele menciona? O Landau e Lifshitz. Então, assim, é um método interessante. E se vocês estão acompanhando e entendendo que eu conheço a solução, eu conheço isso, é um problema que você sabe resolver, e aí você propõe essa, que é o que você quer. Não é que propõe, você quer resolver uma coisa desse tipo com um potencial adicional. Tá? Aí essa correção, esse ajuste, né, devido a, por exemplo, uma interação spin-órbita, né, ou
a interação de um campo magnético externo com o seu átomo de hidrogênio. Né? Quando você tem uma perturbação, você pode lançar mão do método de teoria de perturbação. E o método é o que vocês estão aprendendo agora. O método surge da seguinte forma: vamos pensar um lambda pequeno, então é uma perturbação. Depois esse termo pode ficar grande, mas por hora ele vai ser só uma perturbação. O exemplo que o Griffiths apresenta logo de cara, e nós vamos discutir mais adiante, é um potencial quadrado infinito. Né? Então, bom, aqui o desenho finito, né, se for pensar. E né, aqui vai embora. E aqui é um eixo, você pode pensar de 0 a A. E aí o que a gente vai pensar é, vamos colocar uma perturbação aqui, ó. Vamos colocar uma perturbação, tá? Ou se não, vamos considerar um potencial constante aqui. Ele não vai a zero, ele tem um V0. Ou se não, vamos pensar num potencial que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, que de 0 até A sobre 2, ele é V0 e depois não é V0. E vamos analisar, né, como que fica as soluções, como as soluções são alteradas por uma perturbação desse tipo. Tá? Essa é a ideia. Então, continuando o raciocínio. Dado que então você quer encontrar resolver essa equação, né? Você propõe um método de perturbação e a gente vai escrever as soluções dessa que a gente vai propor, né? Que a gente vai propor que as soluções podem ser expandidas, escritas em uma série de potências para lambda e também as energias. Então esse primeiro termo vamos chamar de primeira correção ou correção de primeira ordem, tanto para a função de onda quanto para a energia. Aqui segunda ordem e assim por diante. E aí o que nós fizemos logo de cara é, pega essas equações que a gente acabou de escrever, né, e vamos introduzir na equação que nós queremos resolver. E aí você encontra termos que não dependem de lambda, ou melhor, de lambda 0, depende de lambda 0, lambda elevado a 1 e lambda elevado a 2 e assim por diante. E eu vou escrever lambda 0, eu tenho essa equação, trivial, voltou para o problema original. Né, não perturbado. Lambda 1, eu tenho essa equação para resolver. Lambda 2 é essa equação. Tá? Então eu vou manter esse slide dessa forma apenas e vamos levar essa equação para a próxima. Ah, não, estou dando besteira. Só de clicar aqui ele já aparece. Tá. Então agora nós vamos lidar com a correção de primeira ordem. Teoria de perturbação, o termo de primeira ordem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é um produto interno dessa equação com o estado ψn zero. Eu vou fazer um produto interno. Né? E o que é o produto interno? Produto interno em termos de função de onda, produto interno quando eu tenho um estado, sei lá, um estado alfa com alfa, né? Ou sei lá. Eu tenho uma linha com duas linhas, né? E se for ortogonal, aí, né? Vocês sabem, aqui vai ser uma delta, tá? E em termos de função de onda,
Bom, o que é função de onda? Eu tenho um estado projetado no espaço, né? Mas eu posso designar o estado descrito por essa função de onda como uma coisa assim. Tá? Então, assim, tudo bem, eu sei que isso é uma função de onda, né? Mas eu posso designar um estado, né, dessa forma, como o que eu represento dentro é o estado que tem essa função como função de onda. Então, quando eu falo aqui que eu vou multiplicar pela esquerda por πn0 para fazer o produto interno, eu estou fazendo assim, eu quero multiplicar por umbra, né? Que em termos de função de onda, do formalismo de função de onda, vai estar associado, isso aqui está associado então a πn0 e umbra associado a πn0 complexo, né? O número complexo dessa função, tá? Então, quando eu faço o primeiro termo, o produto, o primeiro termo vai me dar esse catch, né, que é o estado onde a galinha atua em πn0 e eu tenho uma nova função de onda ou um novo estado que está representado por essa forma e eu multipliquei pela esquerda por πn0. Né? Mas, da mesma forma, πn0 e um H0 πn1 igual a um EN. Vou colocar esse primeiro, um EN0, πn0, πn1. Se é o estado ou a função de onda, no produto interno dá na mesma. Se está projetado na função de onda, que é pegar o estado e colocar no espaço, e para cá também, né, e fizer o produto, dá na mesma que o produto interno da notação de Dirac que nós já vimos. Tá, então eu multipliquei por esse Bra, πn0, aí esse cara aqui, né, vai ficar πn0 vezes EN1. E esse πn0 com πn1. Tá? Agora, vamos trabalhar mais um pouquinho com relação a isso aqui que eu acabei de escrever. Esse H' atuando em πn0 é um operador, eu estou fazendo algo nessa função de onda. Mas isso vai ser uma nova função de onda e o estado que representa essa nova função de onda é o que eu denominei aqui por esse catch que está no produto interno com πn0. Da mesma forma aqui. Né? Da mesma forma, esse H0 atuando em πn1. Então eu posso reescrever isso como simplesmente esse termo H0 atuando em πn1. Ah, por sinal, eu sei como que é a interação do H' com πn0? Não sei ainda. A gente quer resolver esse tipo de coisa. O novo termo no hamiltoniano, que é devido ao potencial de interação, né, o potencial perturbativo, não é um potencial de interação, é uma nova interação que eu estou adicionando, a interação perturbativa. É o que eu quero saber. E aqui eu estou colocando essa perturbação no estado não perturbado. Aqui eu tenho o H0 no estado com a perturbação. É a primeira correção na função de onda, esse πn1. É a primeira correção. Tá? Não é o πn, ele é a primeira correção. Πn é πn0 mais o πn1. Então é a correção de primeira ordem. Então, no lugar de escrever dessa forma, eu posso muito bem escrever dessa forma que fica mais didático. Que mostra o seguinte: eu tenho um estado
né? Esse ket, psiN1, é o ket associado à função de onda psiN1. E, opa, aqui é H0. E esse operador está atuando nesse ket. Então eu estou misturando a notação do formalismo de Schrödinger, de função de onda, com o formalismo de Braket, de Dirac, da notação de Dirac. E por que é interessante eu escrever dessa forma? Porque daí eu sei como o H0 atua no Bra. Né? Ele é hermitiano. Esse hamiltoniano é hermitiano. E se ele é hermitiano, eu posso eventualmente não sei porque eu falei a palavra eventualmente, eu posso escrever dessa forma. Né? Eu posso atuar o H0 na função de onda do espaço complexo, né? E escrever isso como o resultado é o estado da função de onda resultante de H0 em πn0. Tá? Então a gente pode escrever isso que está escrito dessa forma, porque daí eu nem preciso escrever isso. Mas é só para lembrar vocês que é como se eu tivesse H0 atuando nesse função de onda asterisco, né, complexo. Ou atua ela no Bra. E eu sei como H0 atua na sua base de autofunções não perturbadas. É o Hamiltoniano não perturbativo, e aqui são as funções de ondas não perturbativas, né? O termo não perturbado. Tá? E isso vai me dar um EN0. Então, olhando, eu já vou, me permitam já colocar esse traço adicional. E daí eu vou escrever esse cara mais, aqui vai ser o EN0 com πN0, πN1. Aqui é o mesmo termo, estou sendo bem preciosista. Eu vou fazer tudo o que precisa fazer nessa equação de baixo. Bom, tá? Isso aqui igual a 1. Ótimo. Então eu vou ter simplesmente N1. Quanto que é esse daqui? Esse termo vai se cancelar com esse termo. Né? Esse aqui é 1. E esse aqui cancela com esse. De tal forma que eu vou poder escrever, olha que bonito, EN1 é a primeira correção na minha função de onda, no alto valor de energia, é πN0 H' πN0. Olha que maravilha. E o que é isso aqui? Você vê que eu tenho o valor esperado de H' na base dos estados de não perturbados. Na base dos estados não perturbados. Isso é interessante porque é fácil de fazer essa correção, né, nos estados. Eu tenho a função de onda do estado não perturbado, né? Então eu tenho aqui esse sanduíche para fazer o produto interno na integral e eu coloco a galinha entre essas funções de onda, psi estrela e psi. Eu vou colocar o termo aqui e vou resolver a integral. Esse termo é a primeira correção. Simples assim, pessoal. Estou voltando aqui alguns slides. Ó, eu tenho esse termo, EN0, ele é conhecido, e aí eu vou somar, isso aqui é só para escrever o método, né? Mas lembra, eu vou colocar depois lambda 1. Eu vou somar com esse outro termo aqui, é a primeira correção, pelo método de perturbação. E podemos fazer para encontrar essa segunda correção. Mas antes vamos encontrar essa correção aqui, a função de onda, o primeiro termo da função de onda, da correção da função de onda.
O exemplo que o Griffiths apresenta é do poço quadrado infinito. Só que no lugar do poço ir até zero, né, eu vou fazer a correção que eu quero é justamente colocar que houve um V0 aqui, né? Tá? A introdução desse V0 aqui no pulso. Bom, a solução do poço é raiz de 2A seno de nπA por x, com n indo 1, 2... Com essa perturbação, como que fica a correção para eu encontrar esse primeiro termo que nós acabamos de escrever no slide anterior? Ou seja, o EN1. O EN1 é a galinha ψn0, ψn0. O potencial que foi adicionado no hamiltoniano é esse V0. Né? Então eu tenho que o H' é V0. Tá? E então, como fica como é o potencial constante, eu vou escrever V0 aqui, mas V0 é constante. Quando eu fizer a integral, ele fica do lado de fora da integral. Então eu vou ficar simplesmente V0, e aí eu nem vou escrever na forma da integral agora. No próximo caso já teremos que escrever. E aí eu tenho que isso é simplesmente V0. Ou seja, ele vai fazer simplesmente que o EN, ele vai ser, agora eu não posso nem escrever que é igual, né? Ele vai ser o EN0 mais esse V0. Tá? Então eu já faço a primeira correção e não tenho outros termos, né? Eu não vou ter outros termos. Tá? Agora, e se a gente fizer o segundo exemplo, me permitam já fazer nesse caso, isso aqui dá uma coisa um pouco mais interessante. Se agora o meu H' ele é V0 com x entre 0 e A sobre 2. E ele é 0, ou seja, não tem o H' quando é... Claro, nessas transições você tem algo descontínuo, né? Você tem essas descontinuidades aqui, não é algo contínuo. Tá? Então eu estou me permitindo escrever aqui com igual, mas tendo que para x igual a A, o potencial vai lá para infinito, x igual a 0 vai para infinito, x igual a A sobre 2, você tem essas duas situações. Né? Então, e aí eu fazendo dessa forma, como fica? Esse aqui é um outro problema.
Aquele era o problema A. E agora então eu estou na descrição do problema B. E aí o EN1 bom, não precisava. Aí eu vou ter a integral de 0 até A para o H', sendo que o H' ele tem esses dois valores nesse intervalo de consideração. Tá? Então o que eu vou fazer é separar essas integrais. A integral do zero é zero. Então eu vou ficar simplesmente com a integral de 0 até A sobre 2 de πn0. Vou colocar entre parênteses, asterisco. O H', quem é H' é o V0. E πn0. Tá? Aí, quem é esse termo aqui, como essa equação não tem termo imaginário, né? Eu vou ter um termo que vai ser 2 sobre A. Posso colocar o V0 também. E aí vai ser a integral de seno de 0 a A sobre 2. Seno ao quadrado dx. Tá? E aí, com a solução dessa integral, agora, a maioria dos problemas que nós vamos enfrentar, a estrutura, o ferramental de teoria de perturbação é a gente primeiro desenvolver quem são esses termos, como foi feito aqui nesse slide anterior. Eu vi a primeira correção para a energia, né? Tem essa estrutura. E aí, uma outra coisa importante para você desenvolver é você saber ler isso aqui, interpretar o que é isso daqui. Então a gente está trabalhando nesse livro do Griffiths, no formalismo de função de onda. Então a gente vai fazer a integral, né, de psi estrela psi dx, tá? Com o termo dentro da integral. Tá? Mas vai chegar uma hora que você vai ter que resolver uma integral. Uma integral, como nos próximos exemplos, uma integral que vai ter uma função delta multiplicando, etc. Então, assim, quando tiver uma necessidade da gente resolver a integral para encontrar um resultado específico para ou comparar com a solução exata quando a solução exata existir, ou tirar conclusões a respeito do resultado, daí a gente pode colocar na tabela de integrais para você poder resolver e chegar no resultado final, né, que aí a gente vai interpretar aquele resultado final. Mas por hora, como o objetivo é aprendermos o método, né, e resolvermos alguns sistemas, eu vou já colocar o resultado dessa integral multiplicando isso, que vai ser simplesmente V0 ao quadrado. E agora eu vou interpretar justamente esse resultado, porque de acordo com essa solução do problema B, a correção de primeira ordem vai ser o EN0 mais V0 por 2. Então é como se, em primeira ordem, eu tivesse considerando como se fosse o caso constante, só que um potencialzinho V0. Ou seja, eu estou considerando menos nessa parte de 0 a A sobre 2, e eu estou considerando um potencial maior em A sobre 2 e A. Mas lembrando, isso é a primeira ordem de correção. Isso é só a primeira ordem. E aí, para a primeira ordem, até que está de bom tamanho. Né? Você encontra que a correção de primeira ordem é V0 sobre 2. Tá? Dado que o problema mesmo, ele tem uma descontinuidade, uma outra descontinuidade aqui, né? E é V0 até aqui e tal, tal. Mas aí para a primeira ordem ele faz esse tipo de correção. Tá? Bom, então esse é um parênteses e eu quero continuar no nosso procedimento, onde eu tenho essa equação, né? E a partir dela nós encontramos o EN1. Tá? Isolamos e encontramos o EN1. Agora eu vou reescrever essa equação
da seguinte forma. Eu vou colocar os termos que multiplicam πn1, né, de um lado e os termos que multiplicam πn0 do outro lado. Tá? E aí vou passar esse outro para o outro lado, vai ficar um menos h', e como esse termo é positivo, e eu coloquei um menos em evidência, então vai ficar outro menos. πn0. Muito bem. Agora, veja, isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número. Isso aqui é um potencial de interação perturbativa, né? Da perturbação atuando nesse cara aqui. Então, assim, a rigor, é possível, dado que a minha função de onda aqui é a função de onda conhecida, eu sei resolver esse lado. O problema é resolver esse lado, né? Porque eu estou com um hamiltoniano, H0, atuando nesse cara aqui. Tá? Então aqui eu tenho uma equação diferencial, né, que é uma equação diferencial até simples, né? Porque é um hamiltoniano que eu tenho a forma dele, aqui é um número apenas, tal qual aqui, um número. Eu tenho a forma do hamiltoniano e eu vou atuar nessa função de onda a ser conhecida, dado que eu conheço esse outro lado. Então, de certa forma, é uma coisa simples. E eu vou poder escrever o psi n1, eu vou poder escrevê-lo como eu vou fazer a expansão dele em termos de toda a base não perturbada. Né? Vai ser um somatório, os índices vou colocar daqui a pouco, de um coeficiente que vai multiplicar πm0. Esse coeficiente eu vou denotá-lo por um cm, por quê? É um número, né? Que está associado àquela. Aqui é o índice m, né? Àquela componente da base não perturbada. Agora, eu vou colocar um outro índice aqui, um índice n, para denotar que é referente à expansão desse estado, do enésimo estado. É o enésimo estado que nós estamos lidando. Tá? Eu estou querendo resolver essa equação. Eu quero resolver essa equação. Né? Então eu estou lidando com o estado enésimo. Né? Mas o que nós vamos fazer aqui é construir πn1, dado que eu vou fazer que πn1 é uma combinação linear de todos os estados πm0 com um coeficiente multiplicativo, claro, né, um parâmetro multiplicativo, mas m eu vou considerar m diferente de n. Ou seja, não tem a enésima componente, o n0, πn0, não tem. Tá? Por quê? Você vai ver, porque eu vou precisar disso, eu vou precisar que assim seja. Se πn1 é uma função dessa equação diferencial que acabou de ser apresentada, né, para esse operador H0, se πn1 é uma função, é uma solução, desculpa, πn1 mais um coeficiente qualquer, πn0, também é solução. Né? Então, se eu atuar em qualquer equação diferencial, né, em que eu tenho uma equação diferencial para πn1, e aí se eu, no lugar do πn1 eu coloco um outro termo que é alfa πn0, isso também será a solução para uma equação diferencial. E esse alfa é qualquer. E se ele é um alfa qualquer, o que eu posso fazer é simplesmente subtrair de uma expansão completa, se você quiser fazer, incluindo, né, um termo, eu posso subtrair πn0. Eu posso também subtrair. E em subtraindo, isso continua sendo uma solução. Tá? Não precisa desse termo. Eu posso subtrair, eu posso colocar Porque, claro, eu tenho vários coeficientes, é uma combinação linear para vários CMN.
possíveis. E aí eu estou colocando que para a componente ψn0, n de navio, né, eu tenho um coeficiente que é zero, porque é essa lógica que eu acabei de explicar. Né? Ψn1 sendo solução, Ψn1 mais um Ψn0 multiplicado por um termo qualquer também será a solução dessa equação diferencial para alfa qualquer. E em sendo alfa qualquer, eu posso colocar ele de uma forma que subtrai a componente Ψn0. O porquê vai ficar mais claro adiante. E se eu tiver tempo de explicar o formalismo que é mais geral, né, que, por exemplo, a gente desenvolve no Sakurai, aí isso fica mais claro ainda. Tá? Mas aqui o que eu quero que você entenda é que eu posso simplesmente propor uma solução de Ψn1, fazer a expansão dele na base completa dos estados não perturbados, mas eu retiro o próprio Ψn0. E vai ficar claro do porquê que eu preciso fazer isso em instantes. Tá? Bom, então se eu faço a proposta dessa solução, eu vou agora tentar conhecer quem é essa, né? Eu vou tentar exatamente conhecer quem são esses coeficientes, né? E tentar bolar uma forma de resolver isso daqui. Bom, eu vou fazer agora, substituindo essa solução nessa equação, vou colocar o alto-valor EM0 inicialmente, menos esse número, EN0, né? E aqui o coeficiente CMN, que multiplica a função de onda ψm0. Isso igual a menos a galinha Pronto. Agora eu vou fazer o produto interno com ψl0 pela esquerda e vai me dar o somatório e aqui eu vou colocar no formalismo de notação na notação de Dirac. E vou separar Então, vocês entenderam? Estão acompanhando? Eu estou pegando o ψl0, multiplicando à esquerda essa equação que foi simplesmente a substituição dessa função dessa forma da função de onda ψn1, dessa correção aqui, né? Obtivemos essa equação. E aí eu estou multiplicando ela, fazendo um produto interno com ψl0. Tá? E aí eu fico com o somatório desse parênteses, CMN, e aqui ψl0 com ψm0. E desse lado, menos ψl0, a galinha, Ψn0, e aqui somado com esse número, En1, Ψl0 e aqui Ψn0. Aqui também tem um erro no livro. É N, não é M. Tá? Pois bem, agora eu posso analisar duas situações. Posso analisar duas situações, é o que nós faremos agora. Né? Vou fazer a análise do seguinte. Se L é igual a M, desculpa, N,
vamos analisar dois casos. Se L igual a N. Então, se L é igual a N, aqui eu vou ter um estado que vai ser πn0, πm0. πn0, πm0. Mas M não pode ser N. M é diferente de N. Então, esse produto sempre vai ser zero. Porque o L eu estou colocando igual a N, né? Então, põe aqui N. E aí eu estou com um somatório que o M é diferente de N. Então, nunca que na varredura dos valores possíveis desse índice M vai ter a componente N. Né? Foi construído dessa forma, o nosso πn1. Tá? Então, esse termo zera. Se esse termo zera, o que você vai ter? Aqui vai ser 1, né? Então, você vai ficar simplesmente com EN1, desse lado é zero, vai ser assim, ó. 0 igual a esse termo, né? Mais EN1. Passa o EN1 para o outro lado, ou melhor, esse termo para o outro lado, aí você vai ter a mesma correção. Opa. A gente vai ter essa equação aqui. Tá? Você recupera essa equação para esse caso. Então, sim, não tem nada de interessante nesse caso para a gente. Agora, se L for diferente de N, e lembrando que M é diferente de N, né? Isso aqui sempre, em todos os casos, daí o que eu vou ter? CMN. Esse cara, L é diferente de N. Então, quando eu fizer a varredura de M, alguma hora o M vai ser igual ao L. Tá? Quando o M for igual ao L, daí eu terei o seguinte. CL de N, né, que vai multiplicar. Eu já vou passar ele para baixo. Quando eu fizer a varredura aqui de todos os valores de M, alguma hora ele vai ser igual ao L, aí aqui eu vou ter o termo πL0, πL0, que é 1. E isso vai ser igual, esse termo vai estar dividindo. Tá? O L é diferente de N, então não tem problema algum, né? L é diferente de N. O M foi varrido. Quando ele atingiu, colapsou na componente L para esse produto interno não zerar, aí então eu tenho EL0. E desse lado, o L é diferente de N. Então esse cara zera. Tá? Esse cara aqui zera. Então eu só vou ter esse lado aqui, que vai ficar o menos. Aí agora, como eu tenho só esse índice L, não tenho mais o índice M, mas aqui eu vou precisar dele na forma de um índice M. Então eu vou reescrever isso, agora trocando. No lugar do L, eu vou colocar um valor M, lembrando que isso aqui é 1. Vou escrever isso como um CMN. E esse sinal menos com esse denominador, eu vou inverter a ordem, de tal forma que vai ficar πm0, H', πn0, dividido por EN0 menos E. Desculpa. Tá. Uma vez que eu tenho esse cara, eu posso jogar ele aqui e encontrar quem é o psi
N1. Que multiplica πn0. Esse é a correção de primeira ordem na função de onda. Tá? E aqui fica claro o fato de que eu preciso ter o caso não degenerado. Caso você tenha estados distintos, porém estados distintos que têm o mesmo valor de energia, no caso não perturbado, daí esse cara aqui zera. Tá? E aí esse método não consegue ajudar. Então a gente vai precisar de um outro método para ser desenvolvido. Bom, então em suma, tá? Em suma, essas são as correções e nós podemos fazer e faremos vamos encontrar a correção de segunda ordem que envolve aquela segunda equação, essa segunda equação. Tá? E aí depois que fizermos isso, tem alguns probleminhas que a gente pode encaminhar, tá, para vocês treinarem a ideia. Eu acho que com o que nós temos já dá para fazer um ou outro problema. O seguinte, pega essa equação aqui, eu vou fazer aqui mesmo nesse slide, e multiplica isso por πn 0 à esquerda, fazendo o produto interno, de forma que você vai ficar com algo assim, ó, πn0, h0, πn2, mais, invertir, né? πn0, h', πn1, igual n2, πn0, πn0, n1, πn0, πn1, agora note o seguinte, eu posso atuar o H0 nesse cara de tal forma que esse termo vai ficar um EN0, πn0, πn2. Tá? E esse termo aqui, ó, vai, portanto, se cancelar com esse último termo aqui. Tá? Esse cara aqui é 1. Então eu tenho uma expressão de EN2 que vai ser igual a esse cara menos isso, né? Vai ficar bonitinho isso aqui que eu vou terminar. Opa, aqui é πn1, né? Vem daqui, ó. Daqui, desculpa. Opa, desse cara aqui. Desculpa, aqui é πn. Propagação de erro, né? Esse termo menos EN1 Você sabe resolver esse produto aqui?
Acontece que Psi-N1 foi construído de tal forma que ele não tem a componente Psi-N0. Tá? Então isso aqui é zero. E aí, a correção para a energia é simplesmente isso. E quem é Psi-N1? Psi-N1 você encontrou. Então você substitui. Porque isso aqui não é zero, né? Esse aqui é zero. Psi-N0 com Psi-N1. Mas esse aqui não. Claro, tem um operador aqui. Então você substitui e aí você vai ter a correção. Se você quiser fazer... Então vai ficar o somatório, né? M diferente de N. E... desculpa. E vamos voltar lá? Voltar não, vamos adiante, porque esse slide está perdido. O Psi-N1 é esse somatório com esse denominador aqui, ó, En0 menos En0. Né? O valor esperado de H', valor esperado não, esse elemento de matriz, né? Vou colocar em termos de elemento de matriz daqui a pouco, com o estado M e N em Psi-M. Então aqui embaixo, M0. E aqui eu vou ficar com... eu vou me permitir, já que vocês me autorizaram aí, eu vou me permitir escrever então H', o Psi M0, aquele Psi M0 que estava no cat, ele é o Psi M0, H' Psi N0. É esse termo aqui, ó. Esse termo, tá? Então estou multiplicando ele depois. Porque ele é um elemento de matriz. Aí aquele cat que estava à direita é esse daqui. Então você vê que eu tenho H' no produto de NM e aqui MN. Né? Então eu posso reescrever isso na forma de um módulo ao quadrado. Tá? Esse é o termo de segunda ordem. Então agora fica claro o seguinte, fica bem claro o seguinte, eu vou ter contribuições dos termos que não são o do Psi-N0, né? Eu vou ter contribuições de outros termos, porque você veja, você vê a perturbação, né, na minha função de onda, que era Psi-N0, agora perturbado, com a perturbação, ela é Psi-N0 mais o Psi-N1, mais etc. E o Psi-N1 são as demais componentes, ou seja, é um problema de interferência. É um problema da existência dos outros estados, né, interferindo e dando uma contribuição para a função de onda agora para o Psi-N, né? Esse aqui vai ser o Psi-N perturbado, com a perturbação. Interessante isso, né, pessoal? O Psi-N1 ele tem essas outras componentes. Aí esse cara aqui é o valor esperado, né? Seria é um elemento de matriz ao mesmo tempo. Então seriam os termos na diagonal. Então se é o estado n igual a zero de alguma coisa, ou no potencial quadrado infinito, o n menor é 1, né? Seria o 1 com 1, o elemento de matriz 1 com 1. Mas os demais, aí eu já vou ter a outra correção. Aí eu já vou ter o nível 1, que é o exemplo que eu estou colocando, com o nível 2. Né? A diferença do nível 1 com o 2 em termos das energias do sistema não perturbado. Tá? Então você vê que a perturbação vem da existência dos outros termos. Né?